Fala galera, Matheus aqui e no vídeo de hoje a gente vai continuar a ver os exercícios do capítulo 7 do livro do Yusupov sobre ataque descoberto, né? Então vamos lá, 10 exercíciozinhos para a gente fixar o conteúdo, né? Fixar esse tema tático. Aí só lembrando, nos nossos vídeos de exercício, né? Você tem que pegar o seu tabuleiro, montar a posição no tabuleiro, pausar o vídeo e pensar antes de chegar à resposta, tá bom? Lembrando que esse asterisco do lado do exercício significa a dificuldade, né? Teoricamente, um asterisco significa fácil, 2 médio, 3 difícil, 4 muito difícil, certo? Mas, né, deve ser uma escala feita para russos, certo? Porque nem sempre o exercício fácil é tão fácil assim, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro exercício. Jogam as brancas e ganham, certo? Uma dica que eu dei no vídeo passado é que quando a gente tem duas peças, uma olhando para frente da outra, ou no caso aqui a torre e o bispo, né? E uma peça sua está entre as duas e você pode tirar essa peça, você sempre tem que pensar na possibilidade de um ataque descoberto, certo? Então, a resposta certa é cavalo D5, porque depois disso, a dama branca ataca a dama preta, certo? E ao mesmo tempo o cavalo ameaça tomar em E7 com cheque, né? E ao mesmo tempo cria uma ameaça da torre no bispo. Então, aqui as pretas, a única escolha para as pretas é tomar a dama, né? E depois que toma, cavalo toma E7 com cheque, né? Aí o rei vem para F8 para ameaçar o cavalo, toma a dama, e se o rei tomar o cavalo, toma o bispo, certo? Eu não acho esse exercício tão fácil, porque você tem que também calcular esse torre B1, né? Que depois de bispo F1, as brancas estão bem, né? Ganharam um peão aí nessa combinação, certo? Peão não, uma qualidade, né? No caso, uma qualidade. Então, lembrar sempre assim, né? Quando você consegue ameaçar um ataque desse, você tem que calcular, né? Dando certo ou não, tem que ser calculado, né? No caso aqui dá certo, certo? Indo pro próximo exemplo, né? Aqui, jogam as brancas e ganham, certo? Novamente, ó, a gente tem a mesma composição, uma dama olhando para a outra e o bispo se colocando entre elas, né? Então a gente tem que pensar em alguma jogada com o bispo e calcular essa jogada. E aqui no caso é bispo A5, certo? Porque ele sai com ameaça de mate, né? Que torna impossível de defender essa dama. Porque se dama toma C2, bispo toma C7, é mate, certo? Esse cavalo apoia, né? Então aqui vai ter que jogar algo como bispo toma D5, sei lá, eliminando o cavalo e perder a dama por causa disso, né? E depois de bispo toma G2, você pode até vai ter que entregar a dama, na verdade, né? E você vai ficar aqui terminar com uma torre a mais, né, na posição. Ou seja, completamente ganho também, né? Aqui vai jogar depois Rei F3, né, e tudo mais, certo? Mas o principal da posição era ver esse bispo A5, né? Que ele, no final da combinação a gente acaba ganhando uma torre, né? Não ganhar a dama em si, porque ele tem essa, né? E não dá para simplesmente jogar a torre G1, porque, por exemplo, você pode jogar espagar 3, né? Isso aqui já é suficiente para forçar pelo menos um empate, né? Se a pessoa quiser. Então, tem que realmente trocar a dama pelo bispo, né? Mas no final, com a torrezinha a mais, só o filé. Indo aqui pro próximo exemplo. Próximo exercício, né? Jogando as pretas, né? Jogam as pretas. Aqui ele é um pouco mais difícil, né? Nível médio, porque ele não é um ataque descoberto de primeiro, digamos assim, né? Novamente, a gente tem, ó, torre na frente da dama e um cavalo entre elas, né? Então a gente pensa em tirar esse cavalo, por exemplo, jogar um cavalo G3 aqui, né? Que ataca a dama, né? Sendo que simplesmente toma o cavalo, né? Então não tem muito o que fazer. Aí por isso você tem que primeiro jogar o torre H5 com cheque, né? Que obriga, basicamente, o rei a tomar a torre, né? E depois que toma,
Aí você consegue ferrar o descoberto com cavalo F4 cheque, ganhando a dama, né? Obviamente não cavalo G3, porque a dama toma o cavalo, tá bom? Então tem que dar um cheque numa casa que a dama não possa capturar. Então aqui, depois de rei G5, nem tomar dama de primeiro dá esse cheque aqui, para não perder o cavalo no final das contas, né? E depois de rei F5, aí toma. Né? Aí você vai ter realmente uma peça a mais, tá bom? Tem esse detalhezinho no final também, né? Esse chequinho aqui para depois tomar a dama. Indo para o próximo exemplo. Exemplo teoricamente nível fácil, tá bom? Aqui novamente, né? Lembrando de você pausar o vídeo e botar no seu tabuleiro, viu? Não me enrobe. Eu esqueço de falar em cada exercício, mas tem que fazer, viu? Sim. Aqui a resposta certa é cavalo toma E6, certo? A gente tem novamente essa posição, ó, dama olhando para dama, ou uma peça olhando para outra, né? E uma peça intercalada, né? E aqui a gente pensa em tirar o bispo. Só que o ideal seria que a gente conseguisse tirar esse bispo com cheque. Por isso que primeiro a gente tem que capturar esse bispo. Porque depois que F toma E6, aí você consegue fazer o bispo G6 cheque, né? E aqui você ganha a dama. Né? Toma e dama toma 3, né? Não adianta, vou jogar bispo, não nessa posição. Aqui, jogar um bispo toma, sei lá, H7, né? Porque ele toma toda a dama com cheque, simplesmente, né? E depois que tira, ainda perde o bispo. Então, você tem que primeiro tomar o cavalo ali. Tomar o bispo, quer dizer. Indo para o próximo exemplo. Isso tudo é para criar um padrão de reconhecimento, certo? Aqui a gente vai tentar... Por exemplo, ó, novamente aqui esse exercício, né? Pausa o vídeo, tenta resolver. Nível médio, certo? Depois volte. Pronto? Novamente a gente tem, ó, dama olhando para a dama, cavalo no meio. Ou pode ser um bispo, alguma coisa assim, alguma outra peça, né? Uma torre, né? Então, o exercício envolve, a tática envolve provavelmente tirar esse cavalo, né? Seja agora ou depois. No caso é agora com o cavalo H6, né? Porque as damas se entreolham e você ataca a torre ao mesmo tempo. Então, se tomar o cavalo, perde a dama, né? E se tomar a dama, perde a torre com cheque. E depois que o rei vem, aí toma a dama. E aqui você vai ter, depois que o rei toma, você vai ter uma qualidade a mais. Tá bom? E por último, tem outra opção para as pretas, que é jogar torre E7, né? Defendendo a dama, né? E aqui, depois de dama toma, torre toma, aí sobra esse cavalo F7, né? Dando esse garfo no rei e na torre, né? Esse ataque duplo. Depois de rei G8, cavalo toma e no final das contas fica a mesma coisa, com a qualidade a mais, né? Indo para o próximo exemplo, estamos na metade aí, essa é a metade. O que a gente tem? A gente tem aqui joga nas pretas, tá bom? Jogam as pretas e ganham, né? Pause aí o vídeo e tenta descobrir aí, tá bom? Pronto. Aqui novamente, ó, a gente tem uma dama olhando para outra peça. No caso é um peão entre elas, né? E aqui a resposta certa é D3, certo? Atacando a dama e atacando o bispo, certo? Porque o ponto é, se tomar a dama, D toma E2, né? E você está atacando a torre e o bispo ao mesmo tempo, né? Então vai ter que salvar a torre, né? Obviamente não sacrificar o bispo, porque toma a torre primeiro com cheque. E depois toma o bispo, fica pior ainda, né? Então vai ter que salvar a torre e aí toma o bispo, né? E se a dama toma D3, aí cai o bispo, né? É a grande questão do ataque descoberto aqui, né? Que é meio um ataque descoberto e também um ataque duplo, né? Ao mesmo tempo, porque você ataca duas peças ao mesmo tempo. Só tem como defender uma. Indo aqui pro próximo exemplo. Jogando as brancas, né? Jogam as brancas e ganham, certo? Aí aqui é, assim, teoricamente é nível fácil, mas envolve também um tema que a gente já viu até no outro exercício, que é o ataque descoberto com cheque, né?
Então aqui a gente pode fazer o bispo toma D6, atacando a dama. Por quê? Se a dama tomar, a gente tem o bispo tomar H7 com cheque, né? E abre um ataque descoberto da torre contra a dama, né? Novamente essa mesma posição, a que a gente cria. Uma peça apontando para a outra, com uma peça nossa no meio que possa sair, né? E quando sai com cheque, aí é fatal. Então aqui, o melhor para as peças vai ser aceitar a perda do material, né? E vai perder a torre aqui no processo. E no próximo exemplo, jogam as brancas e ganham. Desse nível fácil também, né? Se você pensou em C4, você errou, certo? A questão é o seguinte. A gente tem essa torre olhando para essa dama, né? E o bispo entre elas, que poderia sair com cheque. Só que o rei está aqui numa casa escura, então esse bispo não sai com cheque. Aí como se resolve isso? Dama toma C8, cheque. Né? E depois de rei toma C8, que é praticamente forçado, a gente recupera a dama com bispo H3, cheque. Né? Abrindo um ataque descoberto com cheque nessa dama. E depois de cevar rei C7, a gente retoma a dama, né? Simplesmente. Novamente, né, o mesmo teminha se repetindo. Acho que já deu para pegar. Mas vamos fazer todos os exercícios, né? Aqui jogam as pretas e ganham, certo? A gente pode ter algumas ameaças aqui, né? Ó, a gente novamente dama, cavalo no meio, né? Sendo que não dá, por exemplo, para jogar um cavalo E4 atacando, porque você leva mate, né? Isso aqui seria mate. Então, antes disso, a gente tem que primeiro jogar o intermediário, torre E1, né? Que obriga o rei a vir para F2. E agora você joga o cavalo E4 com cheque, né? Agora se abre um ataque descoberto com cheque. E aí depois de rei toma F1, rei toma E1, dama toma G6, né? E tá com dama a mais aí. Completamente ganho, né? Outra opção seria se tomasse de dama o cavalo, sendo que aqui aí toma de dama e pronto, né? Tá mais ganho ainda, porque nem perde a torre. Perdeu só o cavalo. E no próximo exemplo, né, jogam as brancas e ganham alguma coisa. Novamente, ó, dama, bispo apontando para ela, cavalo no meio. Consigo tirar esse cavalo de forma que eu crio uma ameaça? Sim, eu consigo tomar em G6, porque eu defendo meu bispo do processo e ainda ataco a torre. Então essa dama vai ter que sair, sei lá, para D8, e aí ganha qualidade aqui, né? Opa. Perceba aqui, né? Aqui é aquele exemplo que a gente tem que tirar a nossa peça enquanto defende a outra, né? Porque senão a gente não tem esse recurso de tomar de volta. Né? Se você tirar o cavalo, sei lá, para G4, simplesmente toma aqui, né? Então sempre tem que tomar cuidado se a sua peça está defendida, né? A peça por trás. Indo para o nosso 11º exemplo, né? A gente tem novamente jogando as brancas e ganham, tá bom? A gente tem o bispo, tem a dama, tem o peão. Mas aqui tem um detalhe importante que é, se jogar E5, cria um ataque duplo, né? Porque ataca a dama e ataca o bispo, né? Então tô ganho. Não porque você leva mate. Porque esse bispo ele tá desprotegido, né? Ele só tem o rei protegendo. E aqui a dama está suportada pelo próprio bispo aqui, né? Então, não pode jogar esse E5, certo? Por isso que, na verdade, o ataque descoberto certo, entre aspas, né? É cavalo toma D5, né? Porque é esse bispo olhando para esse bispo, né? E quando o cavalo vai aqui para D5, ele ameaça D7. Ameaça esse cheque duplo aqui, né? Então, por exemplo, se bispo toma, cavalo E7 ganha a dama, né? Depois de rei F8, perdeu a dama. E se a outra opção é tomar o cavalo, né? Toma. E aqui as brancas podem primeiro jogar bispo toma F6, né? Ainda tem a ameaça de mate.
E depois de G6, aí joga... toma D6, né? E a dama vai ter que sair aqui, né? E ainda perde a torre também, né? No processo. Então, fica a posição já perdida aqui, né? E agora para o nosso último exemplo, né? Jogam as brancas e ganham, certo? Novamente um daqueles exemplos em que o ataque descoberto ele é com ameaça de mate, né? Parecido com um dos exemplos do vídeo anterior, né? Aqui a resposta certa é bispo G8, né? Com ameaça de dama H7 mate. Opa, não isso. Dama H7 mate, né? E ao mesmo tempo abrindo um ataque descoberto na torre, né? Então, por exemplo, primeiramente, né? Se torre toma D2, dama H7 é mate, né? E se dama toma G8, aí torre toma D8, né? E vai ganhar a dama também, né? Dá pra jogar um bispo F8 defendendo ainda, né? Mas... pode jogar, por exemplo, um torre D7, né? Um torre de 1 D7 com a ameaça de torre toma e mate, né? Por exemplo, se jogar, sei lá, torre E6, né? Torre toma, e se dama toma, dama H7 é mate. Né? Então, acho que deu para entender bem o tema tático, né? Ele não é muito complexo, né? É um padrão que você vai reconhecer mais nas suas partidas, né? Se aquela coisa, né? Se teve alguma análise que eu deixei passar, alguma coisa assim, coloquem nos comentários, né? Se vocês têm algum exercício que acharam legal, que vocês viram, comentem também. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. A gente continua nosso curso aí dos fundamentos do xadrez aos pouquinhos. Fiquem com Deus, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito, ajude a gente a crescer, né? E até a próxima. Valeu!